Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos falar um pouquinho sobre varejo, hein? Vamos falar um pouquinho sobre varejo porque tá na hora, ó. Inflação do Brasil está um pouco pior, diz presidente do Banco Central, nosso querido Roberto Campos Neto, né? Mas a gente não se comporta com dados de tempo real, então a gente olha isso como uma tendência. Ele tá falando de novo daquelas curvas lá de longo prazo, né? Disse neste sábado que os dados de inflação mais recentes pioraram, mas destacou que o banco não se fixa, né? Apenas na leitura isolada de índices para moldar suas decisões de política monetária. Recentemente, até tivemos um número de inflação um pouquinho pior, muito carregado em elementos voláteis, né? Mas a gente não se comporta, como ele falou ali, com dados de tempo real, eles olham para uma tendência, e aí a inflação deu 4,24% em 12 meses até agosto, acelerando pela terceira quinzena seguida e superando as previsões do mercado. É bem ruim isso. É bem ruim pro varejo. A gente já vai afunilar esse papo de varejo. Fique tranquilo, tá? Assista até o final aí o vídeo. E lembre-se que eu soltei um vídeo sobre mídia versus Oi. No primeiro comentário fixado você acha, tá? No começo do mês, o Banco Central começou um ciclo de afrouxamento com um corte na taxa básica. Lembra? Selic caiu lá dia 2 de agosto. E foi só paulada no mercado, né? A 13,25% ao ano, sinalizando mais do mesmo para reuniões futuras. Então a gente já espera mais cortes de meio ponto percentual para frente. A gente até sonhou com 0,75, mas esses dados de IPCA estão impossíveis, né? Então pode tirar o cavalinho da chuva aí para quem investe em varejo e ativos de consumo. Não vai ter jeito, vai ter que sentar e esperar. Enquanto membros do Conselho chamaram o ritmo de apropriado. Após o Congresso aprovar novas regras fiscais propostas pelo presidente Lula para conter o crescimento desenfreado da dívida pública, Campos Neto ressaltou que as receitas fiscais precisam ser expandidas por meios sustentáveis, melhorando as perspectivas das contas públicas e da taxa de juros. Campos Neto preferiu não opinar diretamente sobre as medidas propostas para taxar fundos de investimentos offshore e fechados que o governo pretende enviar ao Congresso. Sinceramente, uma boa tacada, porque isso nem é a alçada dele, então é melhor não opinar mesmo, tá? Ele é presidente do Banco Central, não tem nada a ver com o legislativo, né? Contudo, no geral, ele disse que as medidas deveriam tentar proteger a base das receitas, garantindo eficiência e continuidade dos processos de cobrança. Algumas medidas de arrecadação acabam tendo uma coisa que a gente chama de erosão de base. Você cobra o imposto, mas a base diminui. Então é importante que sejam medidas que a gente consiga perpetuar sua cobrança com eficiência, sem gerar muita má alocação de recursos no caminho. Olha, tem mais, não acaba aqui, se liga. Pausa no vídeo para você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe. E compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no @PaiPeter e também no @OsLindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? Varejo apresenta estudo e pede ao governo fim da isenção para compras internacionais. É aquele assunto polêmico que tá dando o que falar, que as varejistas nacionais são contra essa isenção. Estudo apresentado nesta semana, representantes do varejo revelaram que a carga tributária efetiva incidente sobre produtos vendidos no Brasil pode variar entre 67,95% a 142,98%. Por conta disso, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, diz que o governo precisa dar fim à isenção para compras internacionais de até $50. Isso porque esses tributos são pagos por todas as empresas nacionais em diversos momentos, desde a produção até a distribuição e venda no varejo. Logo, isentar essas importações de impostos federais cria uma condição de desigualdade e desequilíbrio mata o livre mercado, né? Uma vez que produtos internacionais acabam pagando menos impostos do que aqueles que são produzidos no Brasil, e isso é insano mesmo, né? É realmente jogar contra o próprio país até, né? O programa Remessa Conforme prevê o pagamento de ICMS em todas as compras, mas a taxação federal de 60% só acontece em mercadorias que custam mais de $50, né? Entre os segmentos analisados pelo estudo, o de alimentos é o que tem a menor carga tributária. Por outro lado, os eletrônicos são os que mais pagam impostos na cadeia, ou seja, durante todo o seu processo, né? O presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho, diz: a redução do imposto de importação a zero está causando um grande malefício à economia do país, tanto para a indústria nacional quanto para o varejo e a distribuição também. Queremos mostrar a realidade corrente no país quanto à carga tributária, assim podemos dar subsídios ao governo para que seja feita uma mudança com relação à alíquota zero. Não é uma questão de proteger a indústria e o varejo nacional, mas de isonomia. É os dois, na verdade, né? É algo justo, né? Não pode ter desequilíbrio. O executivo ainda disse que o programa Remessa Conforme pode acabar incentivando varejistas internacionais a vender produtos de mais categorias, uma vez que eles podem se aproveitar da vantagem da isenção. Quando falamos de $50, são cerca de R$250.
no dólar atual, né? O que é um ticket elevado para o varejo brasileiro. Cerca de 90% das vendas são no máximo nesse valor. Por fim, diz que os pequenos varejistas são os mais afetados. Uma grande empresa até tem a condição de ter um armazém num país fronteiriço e começar a trazer produtos de fora. As pequenas não. Alertamos para uma questão que tem a ver com o futuro, com o emprego. Por enquanto o governo ainda não se manifestou e a gente está esperando isso. E aí, para acabar agora, daqui a pouco a gente vai para o gráfico, fica até o final. Com ação na casa de R$1, e tudo bem, a gente tá realmente no meio do caminho, né? 1,56 fechou na sexta-feira agora. Via sofre um caminhão de apostas contra a empresa na bolsa. Quantidade de ações com empréstimos em aberto supera 20% do total de emitidas. Taxa de tomador atinge 120%, com alta demanda por posição vendida, né? Nem o plano de reestruturação e nem a queda significativa da bolsa nos últimos anos impediram que a Via se tornasse alvo de algumas das maiores posições vendidas do mercado brasileiro. Já começa uma matéria enviesada, né? Não percebeu, né? Tudo bem, lê aí, ó. Do total de ações emitidas pela dona das Casas Bahia, 20,5% estão com empréstimos em aberto. Segundo dados da B3, a quantidade reflete o volume das apostas vendidas na ação quando o investidor lucra com a desvalorização do ativo, que é especulativo, não é investidor, né? Investidor não especula, tá? Ou seja, o investidor está apostando na queda das ações. O especulador, tá bom? Se me lembro bem, isso aqui, me corrijam se eu estiver errado nos comentários aí. Limite de alugados atual da B3 são 25%. Era 20%, subiram para 25%. Mas enfim, alugar uma ação é o primeiro passo para formar esse tipo de posição. Para isso é pagar uma taxa do tomador, que ele vai explicar aluguel de ações, né? Enfim, tá? Essa matéria, na verdade, me decepcionou um pouco, para falar a real, né? Ainda vale apostar na queda dos papéis? Vamos lá para a cereja do bolo aqui, né? Mas o preço é elevado para ficar vendido, dada a menor quantidade de ações disponíveis para o aluguel, e o próprio volume já elevado das apostas de queda são vistos como sinais de cautela. É óbvio que não vale a pena ficar vendido, né? Acho que eles até citaram um papo de short squeeze que não existe no Brasil. Galera, como é que você vai vender um ativo aonde a Via está, né? Imagina uma pessoa em sã consciência. Ó, fechou no 155 na sexta, né? Ó, 3,13 de queda, né? Quase na mínima, tá? 7,74 de queda no semanal. Como é que você vai olhar para um ativo desse, com o Selic caindo, né? E o corte da Selic já programado? Como é que você vai entrar vendido no varejo brasileiro? Não só a Via, tá? A gente pega a Via porque é a minha queridinha, minha escolha pessoal, é uma ótima ação para dar exemplo. Mas como é que você vai apostar na venda de um ativo desse, né? Você tem dois tipos de jogos, né? O long game e o game de curto prazo, vou chamar assim. Não tem muito termo para o oposto de long game, né? Mas enfim, ou você vai investir olhando para os próximos anos, ou você vai especular olhando para os próximos semanas e meses, tá? E assim, se você entrar vendido numa Via e ela realmente cair lá para a região do R$1, beleza. Vai ter um lucro bacana ali de perto de 35%, mais ou menos, tá? Mas se você holdar Via e for acumulando ações para no longo prazo você surfar uma boa alta, o seu percentual de alta é muito mais interessante, tá? E dado que Via, junto com o Magalu, são grandes varejistas, e Americanas também, mas Americanas em recuperação judicial, realmente sobra para Via aqui e para Magalu umas boas oportunidades de compras baratas, tá? Então, assim, é difícil jogar contra essas empresas que romperam mínimas lá de 2019, 2020. Se a gente olhar para Magalu, também fez isso. No caso aqui, mais 2020, 2019 também, tá? Apostando numa venda, né? A pessoa que tem paciência, que enxerga um ciclo macro de mercado, vai olhar para as duas e olhar como um quesito de compra, né? Longo prazo, Selic caindo, né? IPCA, o próprio Roberto Campos Neto falou no começo do vídeo aqui, a gente olha para a tendência, tá? E a tendência Brasil tem que ser de melhora, não é que deve ser de melhora, tem que ser de melhora, é o único caminho, tá? Então, atenção para varejistas, o fim dessa isenção, junto com aquele papo de subsídio de linha branca, lembra disso que o Lula comentou, que ainda não saiu do papel? Podem ser grandes drives junto com queda da Selic, e a queda da Selic já é uma realidade, para um bom estouro de cotação. Aqui, galera, não tem segredo, é comprar risco. Ou você compra o risco, ou você não irá lucrar aqui com um grande varejo. Se você quiser especular numa venda, tome cuidado, hein? Porque venda descoberto é bem arriscado para quem não souber o que está fazendo. Você pode ser chamado de margem, um monte de coisa aí na sua corretora, tá? Então, estude direitinho. Se você for especular na venda, faça o que te der vontade. É claro, o dinheiro é seu, risco-retorno é seu, ganhou é seu, perdeu é seu também, tá? Mas atenção para varejo. Precisávamos falar um pouquinho aí. Selic não vai acelerar para 0,75, é quase que impossível no próximo corte agora em setembro, mas esses cortes de meio pontos percentuais já estão satisfatórios. E apesar dos IPCAs estarem decepcionando nas últimas semanas, eu acredito que nós teremos boas surpresas à frente, tá bom? Seguimos otimistas
Cuidado com os trabalhos de posição e as exposições demasiadas nas suas carteiras para varejo em geral, seja lojas Renner, Marisa, Americanas, Magalu, Carrefour, Pecar3, cuidado, hein? Mas é isso, aproveite as cotações baratas com sensatez. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, vire membro. Partiu.